Espero que estejam todos na bênção de Deus, bem, em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao nosso culto de Santa Ceia, é o primeiro de um total de 4 cultos, para a glória do nosso Senhor Jesus. E, meu irmão, aprendendo verdadeiramente a palavra de Deus. Nós estamos num verdadeiro momento de nos ligarmos ainda mais com a palavra do Senhor, irmãos. Eu estava na sede de São Paulo ontem. O pastor Jaime, meu amigo, trouxe algumas mensagens, ele dividiu ali o culto, né? E que me chamou muita atenção é que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Ele trouxe esse entendimento ontem. E às vezes a gente não entende que... Será que a gente tem feito essa pergunta para nós? Nós já somos libertos, verdadeiramente? Às vezes a gente demora muito para poder cair na real. Pessoal, tem muita gente que a ficha precisa cair nesse sentido. Uma coisa é ser convencido, outra coisa é ser convertido de verdade. E eu vejo que o convencimento, ele tomou conta verdadeiramente de muitas pessoas. O convencimento, não, na verdade, a verdadeira conversão que há em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus a Bíblia diz que aí há liberdade no Espírito do Senhor. E a gente é nova criatura. Então, em Cristo Jesus a gente é nova criatura e no Espírito do Senhor aí há liberdade. E quando foi sábado passado ou retrasado, se eu não me falha a memória, o pastor Jaime trouxe uma mensagem sobre não se curvar. Como falou comigo isso? E aí eu fui anotando aqui, e até que era para nós termos pregado essa mensagem na semana que passou, mas não era o momento. Deus pediu para que fosse direcionado na data de hoje. Então o que nós vamos falar? O homem de Deus não se curva. Vamos lá, Esther, capítulo de número 3, versículo de número 1. Quando eu falo o homem de Deus, eu estou falando no sentido da criação, né? Serve tanto para o homem, o sexo masculino, quanto para a mulher, ali o sexo feminino. Esther, capítulo de número 3, versículo de número 1. Se você encontra Salmos, volta um pouquinho, você tem o Jó. Volta mais um pouquinho, você consegue encontrar aí Esther, né? Esther, capítulo de número 3, versículo de número 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã. Eu não quero ficar entrando muito em detalhes do que realmente estava acontecendo, mas naquele tempo, meu irmão, esse Amã, ele era um camarada que perseguia o povo judeu. O plano de Amã era exterminar verdadeiramente os judeus naquela província. Dentro desse plano existia Mardoqueu, existia a própria rainha Esther, eram parentes, e tantos outros que ali verdadeiramente eram da linhagem dos judeus. E esse Amã, ele tinha uma linhagem, ó, tava até isso aí, o próprio pastor Jaime trouxe lá para nós, ó, engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita. Mas por que Agagita? Porque tudo indica aí que ele era descendente de Agag. Eu não sei se você lembra, quando Saul, Deus deu a ordem para ele poder destruir os inimigos e destruir Agag. Está em 1º livro de Samuel, capítulo de número 15, do verso 1 ao verso 3. Aí depois tem uma continuação do 7 ao 9. O Saul não destruiu Agag. Ele poupou Agag e poupou também o melhor ali das ovelhas, as vacas. Você lembra que Deus falou com Samuel? Até quando vai ter dó de Saul, havendo ele rejeitado aquilo que eu havia dito? Meu irmão, esse povo agagita, o povo descendente aí de Agag, verdadeiramente era para ter sido exterminado daquela época, daquele meio. E esse Amã, ele vinha dessa descendência, quer dizer, ele não tinha uma boa linhagem. Então, ó, filho de Amedata, o agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com que, igreja? Com ele. Pula para o verso 2 agora, a nossa mensagem ela começa a crescer agora aqui. Ó. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam. Diga inclinar-se, diga curvar-se. Então, ó, se curvaram e se prostraram perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, leia comigo, Mardoqueu não se muda, não se o que? Curvava, nem se o que, igreja? Você sabe por quê? Meu irmão, o Mardoqueu tinha feito um bem feito para o rei. Ele tinha salvado o rei de uma cilada de morte que homens, o Bigtan e o Teres, eles queriam matar o rei.
falou com o rei então descobriu o plano, até matou esses opositores. Só que aí, na hora de ser honrado, quem foi honrado foi o Amã. E a Bíblia então fala que esse Amã, esse cara que era maligno, o rei deu a ordem e falou, agora todo mundo tem que se curvar diante de Amã. Quando o Amã foi honrado nesse sentido, o Mardoqueu não se curvou. Você sabe por quê? Porque o homem de Deus não se curva, meu irmão, para nada nesse mundo. A pessoa verdadeiramente que é de Deus, ela tem a mente voltada para uma coisa só. Ela só se prostra e só se curva diante da palavra de quem? De Deus. Mas nós estamos vendo dias que não está sendo bem assim. Eu fico vendo gente se curvando verdadeiramente, meu irmão. Vou falar para artista, se curva para jogador de futebol. Eu fui fazer uma visita uma vez estava em Suzano isso aí, com um obreiro, irmão, numa avenida lá, bem famosa lá que tem lá. E aí, rapaz, a gente foi fazer uma visita, aí eu vi aquele vulcão de gente correndo, eu fui comentei assim com o obreiro assim, do lado assim, o que será que aconteceu? Será que na hora que eu olhei, cadê o obreiro? Ele tinha corrido também para tirar foto com o artista que estava lá. Eu fui conversar com ele, eu falei, rapaz, na hora que eu falei, rapaz, ele já não estava do meu lado. Não tem nada contra, irmão, nada a ver. Mas às vezes a gente não... Estou falando como homem de Deus, irmão. Às vezes a gente, vou falar na grosso modo dizendo, a gente paga uma moral, irmão, para verdadeiramente pessoa que, com todo respeito, irmão, não tem nada de bom para me acrescentar. Você me desculpa. Ainda que poderia ser alguém verdadeiramente que se diz o tal ungido. Desculpe, irmão. Não estou colocando você contra ninguém. Mas tem gente que se curva diante da imagem do pastor. Como assim, pastor? Você está ficando doido? Não, não estou ficando doido, não. Não estou ficando doido, irmão. Aqui cozinha, faz comida e tudo mais. Mas em casa, se o marido pedir um copo de café, fala, vai lá você e faz. O que adianta, irmão? Qual que é o princípio que você está seguindo? No trabalho é o melhor café para o patrão. Mas dentro de casa parece que cozinhou fumo junto com pó, irmão. Ninguém aguenta aquilo. A gente não percebe que o tempo está passando e as pessoas estão a cada dia mais se curvando a coisas desse mundo. Ó, já começou o feriado de carnaval. Começou ou não? Pastor, o senhor vai falar? Vou. Você adivinhou, não. Você pode ter certeza, eu vou falar. Claro que eu vou falar. Acho que eu vou perder. Estou falando sério, mano. Deixou, já era. Chapa. Não tem jeito, irmão. Servo de Deus não se curva a isso. Ah, não, pastor, mas a gente tem que ser luz no meio das trevas. Mas a própria palavra diz que nós não temos que nos comunicarmos com as obras infrutuosas dessa terra. Quem já ouviu falar isso aqui? Ah, não, pastor, mas a gente vai evangelizar, tá? Você gostaria de ver, irmã, o seu marido evangelizando num lugar com as mulheres todas sem roupa? E o homem também, que é a bagunça? Você gostaria disso? É estratégia? Será que seu marido mesmo está convertido para poder ser tentado? Porque a Bíblia diz que na prostituição você não enfrenta. O diabo você resiste e manda ele embora. Agora, a prostituição, a Bíblia fala para você o quê? Ah, é? Então quer dizer que está tudo bonito. Tudo pode. Servo de Deus não se curva, irmão. A esse reality show que entra para dentro da família e faz um arraso dentro da família, irmão. Sem você perceber, você está querendo trazer um padrão para o seu casamento que não existe. Que é conto de fadas, amigo. Você está sonhando ainda com o príncipe e quando você acorda, tem um sapo boi do seu lado. Ô, gente, conversar na seriedade. O homem de Deus não se curva. O Mardoqueu não se curvou. Ah, é? Então tá bom. Um cara satânico, que não tem nada verdadeiramente para acrescentar, eu não vou me curvar. O homem de Deus não se curva a nada daquilo que é fora da palavra de Deus, irmão. Verdadeiramente, às vezes a gente fica nessas paranoias nossas e a gente esquece que nós devemos nos curvar diante do Senhor, que verdadeiramente se agir Deus, ninguém o quê? Impedirá. Você não precisa ficar, com todo respeito, dessa bobeira que às vezes a gente dá. E aí, volta a leitura, por favor. Esther capítulo 3, por favor. Versículo 3. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandato do rei? Verso 4. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso, de dia em dia não se curvou.
Porque às vezes a pessoa está dentro do trabalho, no primeiro momento ela não vai se curvar, fazer coisa errada dentro do trabalho. Mas aí ela vai olhar, o chefe lá faz, o supervisor lá faz, o líder lá faz, até o novato que entrou está fazendo. Ela olha assim e fala assim, opa, só tem eu. Com o tempo ela se curva. É igual a questão da prostituição. A pessoa não liga para você agora e já te chama para ir para a prostituição. É primeiro um bom dia, é depois uma curtida lá na sua foto, depois um elogio. Aí sem você perceber, o seu nome, por exemplo, é um exemplo, que seu nome é Antônia, aí ela agora já é Toninha. Sem você perceber. Aquilo vai trabalhando de tempo em tempo dentro do seu coração, até você se o que, igreja? Estratégia. De dia em dia, o Mardoqueu não se curvou. Era duro na queda, irmão. E você vai ver que ele não vai curvar. Irmão, você pode estar no mundo corrompido. Não significa que você vai se corromper. Nós estamos vivendo períodos dificílimos, mas não significa que você é todo mundo. Todo mundo faz, e aí? E aí? Aí a mulher lá fala, mano, não estou te vendo mais na igreja. Pastor, estou na igreja mais light, agora eu não entendi nada. O que é igreja mais light? Não, você acha que é brincadeira? Estou falando sério, irmão. Falou desse jeito comigo. Estou na igreja mais light agora. Ah, tudo bem. Tudo bem. Só que eu não vou me curvar. O homem de Deus não se curva, irmão. É de dia em dia. Bom dia, boa tarde. Não sei o quê. Aí quando você vê, já era, irmão. Sequência, ó. E não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Versículo seguinte, falaram para a mãe, irmão, aí, ó, o cara não se curva diante de você não. Ó. Verso 5, nós vamos até o 6. Vendo, pois, a Amã que Mardoqueu não se inclinava, não se curvava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de que, igreja? De furor. Quando Mardoqueu resolve não se curvar diante de Amã, ele estava se curvando diante de quem? Escuta, isso aqui é muito profundo. Todas as vezes que nós rejeitamos esse se curvar diante do mundo, nós estamos nos curvando diante de quem? Aí é que entra, operando Deus. Quem impedirá? Deus transforma a maldição em o quê? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, irmão. E o Amã se encheu de furor. Continua a leitura, por favor, verso 6. Porém, em seus olhos teve o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou o que, igreja? Destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de o que, igreja? Você notou que o Mardoqueu ainda, mesmo diante da ameaça de todo mundo morrer, ele ainda não se o que, igreja? Aqui entra uma mensagem à parte. Vou dar uma pausa para poder te explicar. Quer dizer, então, que é porque você está levando sustento para sua família que você pode se submeter a coisa errada, que não tem nada a ver. É porque é o seu ganha-pão. Se eu não fizer isso, minha família morre de fome. Quer dizer, então, que está tudo certo? Não. Ah, ó, mandou recado para você, a mãe. O que foi? O que ele falou? Se você não se curvar, todo o povo judeu vai ser perseguido. Olha o Mardoqueu. Quer dizer, então, que como é para levar sustento dentro da sua casa, você pode. Pode, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não, pastor, isso aqui é meu ganha-pão. Ah, tá bom. Você pode se submeter a coisa errada porque Deus vai passar um pano para você? Não nos comuniqueis com as obras infrutuosas dessa terra. Não tem que se curvar, irmão. A minha mãe sempre dizia, meu filho, é melhor arroz, feijão e ovo honesto do que picanha verdadeiramente debaixo de maldição. E eu estou falando aqui abertamente, isso aqui minha mãe falava em 2000, e quando meu pai morreu, irmão, 2001, 2002. Sempre vi minha mãe falando isso. Só que a gente, às vezes, não percebe que a própria linhagem dos pais com a educação dos filhos tem mudado, irmão. Eu não quero que você entenda eu errado, eu vou falar um negócio aqui que você pode verdadeiramente ficar muito bravo diante, mas está tudo certo, irmão. Quer dizer, então, que é para o meu sustento, eu posso abrir ali agora um botequim e vender cachaça. Não, pastor, é para o meu sustento. Biblicamente falando, Jesus disse, o que eu não quero para mim, eu não quero também para os outros.
Não, pastor, eu vou montar uma adega ali agora ali e vou ficar milionário com a adega. Mas e aí? A pessoa, um exemplo, comprou ali uma bebida ali na sua adega, bateu o carro, morreu e matou um monte de gente. Se foi só ela que bebeu que vai pagar por isso, você está enganado, irmão. O que eu estou falando aqui, tem gente que está me odiando agora aí. Briga com Deus. Homem de Deus não se curva. Tem tanta outra coisa para você fazer, rapaz. E fica se submetendo a essas coisas. Aí vai lá no negócio da empresa lá, vai viajar e chega no cara do restaurante lá e fala com ele. A quanto que deu a conta? Deu R$20, não coloca 200 que a empresa vai reembolsar. Você está roubando, cara. Já que é para o meu sustento, pode. Não. Homem de Deus não se curva, irmão. Homem de Deus não se curva. Mas não se curva mesmo. Ele continua intacto, até porque quando você rejeita se curvar diante de Amã, você está se curvando diante de quem? Pastor, e sempre foi assim. Deus sempre fez separação. As pessoas que se curvam e as pessoas que não se curvam. E aí eu vou te mostrar que até o próprio Senhor Jesus Cristo agiu assim. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1. Eu vou ler o 1, depois eu pulo por 9. Homem de Deus não se curva. Mas não se curva mesmo. Aí, rapaz, eu bem lá fazer uma visita. Quando eu olhei para o lado, cadê o obreiro, irmão? Eu fui comentar com ele, eu falei, rapaz, você viu o que aconteceu ali? Será que é um assalto, alguma coisa? Ou, sei lá, tá dando dinheiro para os outros ali? Quando eu falei, olhei assim para lá, cadê? Ele estava lá assim, ó. Bem, irmão, você pode, uma pessoa que você ali gosta, qual que é o problema? Mas já passar para a parte da idolatria aí é complicado. Ah! Faz assim ainda, né? Chora. Não se curva. Pastor, mas o camarada é o mais bem sucedido da história. Coitado, né, rapaz? Daqui a pouco ele morre e não ressuscita. No dia que chegar o tempo dele de morrer, ele não vai ressuscitar. Ah, pastor, mas eu gosto muito... tá bom, me fala um filósofo que ressuscitou. Me fala um. Me fala um que ressuscitou. Eu conheço um que ressuscitou. Que está aqui no nosso meio. Que no nosso tempo, ele vai nos exaltar em nome do Senhor. Você pode ter o respeito pela pessoa, aprender verdadeiramente com o que a pessoa lhe ensina. Está compreendendo? Só que se curvar, não, amigão. Eu não sou diferente de ninguém, amigo. Você não é diferente de ninguém. Você não é diferente de ninguém. O mesmo Deus que criou ele foi o mesmo Deus que criou você. Só que talvez existe uma coisinha nele que não existe em você. Talvez disciplina e verdadeiramente foco, constância, para chegar no objetivo. Coisa que você não tem. Talvez você não tenha. Não tem. Porque se tivesse, é até melhor do que ele. Eu lhe garanto isso. Eu lhe garanto. Sabe a pessoa que vende mais lá no lugar que você trabalha, quem trabalha com venda aqui, não precisa citar, levantar a mão, não. Você tem capacidade de vender muito mais que ela. Não desmerecendo aquela pessoa lá. Mas veja, o foco é a disciplina que ela tem. Coisa que talvez você não tenha. Coisa que você talvez não tenha. Você acha que o pastor Jaime estava falando isso ontem? Você acha que Deus tem queridinhos, amigo? Ah, esse aqui é meu passa? O pai tá on? Você acha que Deus tem queridinho? Não, meu amigão. A Bíblia nos ensina que Deus tem verdadeiramente o amor de exaltar aquele que renuncia. Não existe evangelho se não houver renúncia. O que você e eu renunciamos para verdadeiramente aceitar o evangelho? O que nós temos renunciado? Não consegue renunciar, irmão, a um vício. Eu estou falando para você como homem de Deus, irmão. Eu olhei para o lado, cadê o obreiro, irmão? O obreiro estava com o telefone na mão lá, irmão. E chegou assim... Não, eu parei, eu falei, vou ver até onde ele vai, irmão. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? O diabo. Isso aqui é muito profundo. A história você e eu talvez a gente já saiba, né? Mas vai para o verso 9. Olha o plano da tentação, olha o que existe no plano da tentação do diabo. Ó. Verso 9. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado o quê? Me adorares. Você viu que no plano da tentação o diabo ofereceu comida no início. O diabo ofereceu até a oportunidade de Jesus convocar os anjos pegaram ali o próprio Senhor. O diabo ofereceu fama, ofereceu ou não?
Agora o diabo fala com ele assim, eu vou te dar tudo isso aqui, reino, tudo. Se você me o quê? Prostrado me adorar. Você está entendendo que na parte da tentação, não é só prostituição, não é só comida, mas também existe o leque. Tem um post-it assim na apostila do diabo. O diabo tem uma apostila, tem um post-it assim, que é uma parte escrita assim, ó, prostrar. Vai tentar fazer com que a igreja se prostre diante dele. Faz parte do plano da tentação, irmão. O se prostrar. Não, eu não bebo, não fumo, mas se prostra. Pode ser, meu irmão, se prostra. Minha mãe tem gente que fica, acho que o pastor... Vou falar da minha mãe de novo. Ô mãe, amo a senhora, que a senhora está vendo aí. Beijão. Um dia, um pastor pagou uma aula de teclado para mim, quando eu estava começando na igreja. Pastor Wesley, Deus abençoe o senhor, para nosso pastor na região. Se eu não me engano, ele é pastor lá em Conselheiro Lafayette, um amigo. Ele falou para mim, você quer tocar para Jesus? Eu falei, sim, pastor. Então eu vou dar uma força para você. Você leva jeito para teclado. Pagou mesmo no instituto a aula para mim. Por 6 meses já tinha assumido lá o teclado da igreja, abri os cultos e tudo mais. E eu entrei lá dentro de uma empresa lá, já contei a história para você. E um dos chefes maiores lá, irmão, de um setor, ficou sabendo que eu tinha estudado no instituto, e o professor lá do instituto era o rapaz que era o tecladista de uma banda que ele tinha. O chefe tinha uma banda, o tecladista dessa banda foi o meu professor. E esse tecladista saiu, e ele ficou sem um tecladista. E aí ele chega para mim assim, você que é o Juninho? E eu assim, o chefão, irmão, chefão mesmo. Falei, sim, senhor. Aí ele tirou assim da blusa, assim, ó. Tá aqui, ó. Tira essas músicas lá, pra você poder tocar conosco na festa do final do ano. E ó, depois a gente conversa aí, eu vou te honrar aqui dentro. Quando eu coloquei o CD, meu irmão, para escutar. Só que eu fui assim, foi Deus mesmo, né? Eu coloquei o CD no sonzinho que a minha mãe tinha um cinzinho assim, irmão. Rapaz, mas eu não falei o teu das músicas. A minha mãe deu um chute no som, irmão. Mas vou te explicar por que eu estou falando isso aqui. E aí eu falei, não, mãe, o fulano de tal lá, sabe o chefe que eu falei lá? Ele falou para mim que se eu tirasse as músicas, eu tocaria lá. Ô, mãe, o cara vai me honrar lá na empresa, mãe. O cara vai me honrar lá, mãe. O cara vai me honrar, mãe. Aí ela falou assim, mas quem te colocou lá foi Deus. Deixa de ser otário, rapaz. Falou desse jeito comigo. O pastor não falou que era para você tocar para Deus? O pastor não pagou a aula para você tocar para Deus? Agora você vai tocar essas pouca vergonha aí? Você não tem vergonha na sua cara não, rapaz? Você não precisa disso. Falei, mãe, mas vai me honrar. Quem te colocou lá foi Deus. Quem vai te honrar vai ser Deus. Você vai chegar lá e vai falar para ele que você não vai tocar. Ô, irmão, fugir do cara igual o capeta foge da cruz. Ele chegava, eu saía. Porque eu não tinha coragem de falar com ele. Porque às vezes, diante de uma autoridade, você não vai tirar a autoridade da pessoa na frente de todo mundo, irmão. Mas na uma oportunidade, você não tem que se submeter para segurar alguma coisa, irmão. Ah, não, agora que se eu não fizer isso, meu marido me larga. E desde quando isso segura casamento, rapaz? O que segura o casamento é a palavra de Deus, amigo. É a palavra de Deus. Você precisa ser pelego lá dentro da empresa, lá, rapaz. Pra você poder crescer, você tem que ser bom, amigo, naquilo que você faz. Você tem que se curvar diante de Deus, ter constância, disciplina, estudar, ir para cima, irmão. Mas você quer ficar crescendo, se curvando para os outros? Pagando um pau com todo respeito, irmão? Ah, toda pessoa, irmão, é ficar puxando, sabe? Aquele negócio. Rapaz, irmão. Estou falando como homem de Deus. E aí o cara veio para mim e falou assim, e aí, tirou as músicas? Eu falei, ó, vou falar a verdade contigo. Tirei não. Aí ele falou assim, tirou não, né? Eu falei, não, tirei não. Eu não vou falar, que é a minha mãe que falou que não é para tirar. Não sou bobo. Aí eu falei com ele assim, não, amiga, é porque... Tá, não, eu sei, eu já fiquei sabendo. Você é evangélico, né? E se eu toco?
E aí? Homem de Deus não se curva, irmão. Para assinar um documento, alguma coisa assim, vai levar vantagem? E diante de Deus, como é que você fica? Sua esposa hoje, diante de Deus hoje, perguntar para você, você sempre foi fiel a mim? Não estou falando de quem já teve queda. Porque quem teve queda e pediu perdão, Deus passou a borracha. Você pode continuar a sua vida, está tudo certo, você não vai te condenar mais. O problema é aquilo que às vezes não aparece agora, mas no dia do juízo aparece. Na cartilha, com todo respeito, irmão, do próprio diabo, na apostila dele, dos ardis, tem um post-it assim do lado, assim, escrito assim, ó, se curvar, que é uma das estratégias que ele tem, verdadeiramente, da tentação, assim como prostituição, assim como qualquer outra coisa, irmão. Ele falou com Jesus, ó, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. E olha o que o Senhor, meu irmão, vai falar com ele, ó, verso 10, ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, leia comigo, ao Senhor teu patrão, só ele. Ao Senhor, o político fulano de tal. Isso aqui tem gente que vai ficar com ódio de mim agora, irmão. Grita o nome, mas que nunca falou um glória a Deus aqui na igreja. Coisa bonita, hein? Usa a rede social para descer o bambu, né? Mas por que nunca postou um versículo? E quando posta coisa que nem é bíblico. Você me desculpa, irmão. Você me desculpa a sinceridade? Você me perdoa a sinceridade? Não estou falando que você não tenha que ter o lado político seu. O nosso lado político se chama Bíblia, você sabia disso? Você tem a sua maneira de entender, mas se curvar, irmão. Vai-te, Satanás, porque isso é escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele o quê? Servirás. Então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e o quê? Serviram. Olha para o pastor, qual foi a última cartada do diabo? Foi prostituição? Não. Foi comida? Não. Foi o quê? Se o quê? Você está entendendo? Que na vida de muitos aqui, tem sido a última cartada que o diabo tem tentado? Pastor, mas o cara lá já mandou muita gente embora. Quem abriu a porta para você? Só ele fecha. Só ele fecha. Daniel capítulo 3, versículo 16. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter respeito pela pessoa. Está compreendendo, sim ou não, gente? Claro que você tem que ter respeito, respeitar as autoridades, claro que sim. Mas se prostrar, não. Daniel capítulo 3, versículo de número 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este o quê? Negócio. Meu irmão, subiram lá uma estátua lá de todo tamanho, e ao som dos instrumentos, todo mundo tinha que se dobrar, se curvar, diante daquela estátua, aquela imagem. E aí, meu irmão, biblicamente falando, às vezes o diabo ele sobe uma imagem, uma estátua, não é de alguém, mas às vezes ele levanta na sua frente uma imagem de uma doença, às vezes de um problema, seja ele qual for. Você escolhe se vai se curvar diante daquilo ou não. Eu vou contar esse testemunho. Eu estou contando, não sei nem se ela está aqui. A Valéria está por aí? Então ela deve vir à noite aí. Ela sempre está aqui. Hoje ela deve vir à noite. Acho que é outubro ou novembro, se eu não me engano. Estava aqui na igreja. Após um culto, a Valéria veio falar comigo. Pastor, emagreci 10 quilos em 20 dias. Trabalho numa clínica médica, a especialidade dos médicos ali. O médico maior ali olhou para mim e falou assim, ó, você está verdadeiramente com todos os sintomas de câncer. Ela estava sentindo dores no canal do reto e tudo mais. Esse testemunho ela contou. E
ela começou a emagrecer demais. Aí no dia ela veio, a gente consagrou aqui uma água, a gente deu para ela, falou, vai voltar o apetite, você vai voltar a comer. E aí ela voltou a comer um pouquinho ali, tal, para poder manter o peso. Que até para poder fazer o exame, ela tinha que melhorar um pouquinho a condição dela. Só que ela tinha uma viagem marcada. Vai vendo, gente. Só ela, o médico lá que falou com ela, que eles iam fazer o exame, o médico já deu um parâmetro para ela que poderia ser, e ela sentindo todos os sintomas. Tinha uma viagem marcada, sentou no negócio do aeroporto para esperar o horário do voo, senta um profeta do lado dela, irmão. Senta um profeta do lado dela. Ninguém sabia, né? E o cara vira para ela e fala assim para ela assim, esse tumor aí é por causa de inveja. Ninguém tinha contado nada para ela, não tinha contado nada para ninguém. Você está entendendo que juntou o que o médico falou com o que o cara aparentemente revelou? Na hora eu fiquei até um pouco meio bravo, irmãos. Mas foi direção de Deus ali. Quando ela veio falar para mim, aí contou o caso. Falei, Valéria, peraí. Quem é o seu pastor? Quem é que tem verdadeiramente a bênção de Deus para poder trazer a palavra para você? Quem é que verdadeiramente está destruindo pela palavra? Ela falou assim, o senhor, pastor Antônio Júnior. Falei, então se ele falou, ele não é nada seu, esse cara aí. Mas eu sou seu pastor, tenho autoridade sobre a sua vida. Você não tem nada em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua cabeça. Não se curva a isso. Não se curva, não aceita. Não, tudo bem, pastor. Fez o exame. Cadê tumor? Cadê tumor, irmão? Agora olha para mim. Se diante do que o médico falou e diante do que o profeta revelou para ela, ela se curva. E aí, tinha ou não? Tinha ou não? E se ela vai para o Google para poder olhar? Tem gente se curvando diante de Nabucodonosor, de alguma imagem, algum problema, todos os dias, irmão. É um sintoma, a pessoa já se curva. É uma ameaça, a pessoa já se curva. Eu não estou dizendo que você tem que ser valentão, não, amigo. Mas nós verdadeiramente precisamos entender, homem de Deus não se curva. Pastor, mas eu estou sentindo. Tudo bem. Ô diabo, eu já te amaldiçoei. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu corpo está sarado. Você não se curva. Você não se entrega. Ela poderia escolher o que o profeta revelou ou o que verdadeiramente o pastor dela estava instruindo pela sua palavra. Mas a gente quer acreditar em gente que está lá fora, irmão. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, irmão, eu não estou brincando aqui de pastorear e nem estou brincando verdadeiramente de estar na igreja, não, irmão. Não entrei, com todo respeito, irmão, por outra, entrei por Jesus Cristo, pela porta da frente. Agora, você precisa acreditar que Deus está falando contigo. Aí você chega em casa, às vezes, e fala, o pastor pregou para você. Não, pregou para você que está aqui. Não tem que se curvar, irmão. Não tem que se curvar. Pastor, não é porque quando está minha filha lá, está todo mundo. Aí você sabe, né, pastor? Para não contrariar. Irmão, que contraria o homem. Mas Deus não. O Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles falaram, não. Nós não necessitamos te responder nada disso, Nabucodonosor. Continua a leitura, verso 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode o quê? Livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não fica o que, igreja? Sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o quê? Resumindo, eles bateram o pé e não se o que, igreja? Curvaram. Olha para mim, estavam correndo risco? Claro que não, irmão, você não entendeu até agora. Que agindo Deus, quem o quê? Estavam correndo risco? Ficar na mão do homem, tudo bem, irmão. O problema é ficar na mão de Deus, amigo. Basta que ele ia fazer o quê? Um churrasquinho dos três, né? Rapaz, aí, nós agora, isso aqui é conhecido. É conhecido. Eles não se curvaram diante da imagem, mas se curvaram diante de quem? Deus. E olha o que vai acontecer, você já sabe. Leitura, por favor. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse quantas vezes? 7 vezes mais do que se costumava o quê? Aquecer. Meu irmão. Vai para o verso 23, por favor. 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente.
Pastor, foram penalizados. Depende do seu ponto de vista. Eu entendo que quando eu não me prostro, me curvo diante do mal, eu estou me curvando diante de Deus. E ainda que o mal tente me prejudicar, verdadeiramente, Deus usa aquela situação para poder me promover. Você vai falar assim, ó, ainda bem que eu não me submeti a isso. Porque hoje eu estou muito melhor do que antes. Não se curva. Tem gente que está aqui, irmão, que Deus está do lado assim, ó. Deus está do lado assim aqui, da pessoa dizendo assim, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Não se curva. Mas do outro lado tem um diabo falando assim, se curva sim. Eu duvido que ele não se curva. Isso quer dizer que eu sou seu parâmetro? Você está muito mal, irmão. Seu parâmetro tem que ser Jesus Cristo. Você está... Não, seu parâmetro tem que ser Jesus Cristo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Por quê? E falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós, quantos? 3 homens, atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Vai lá. Respondeu e disse, eu porém, aleluia, aleluia. Vejo quantos homens? 4 homens o quê? Soltos. Que andam passeando dentro do fogo. E não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos... Deus. Quem era o quarto homem? Jesus. Quem era o quarto homem? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se o quê? Eu não sei porquê, mas o quarto homem é Deus, irmão. Ele está contigo onde quer que você for, onde quer que você andar, para poder te exaltar e te livrar de toda a sentença do mal, meu irmão. Mas não tem que se curvar. O que é a doença para um Deus que criou o corpo, irmão? Que criou a medicina, que criou a ciência? O que é, meu amigão, uma ameaça verdadeiramente, com todo respeito, de um patrão? Você é um bom profissional? Sou, pastor. Você está com medo de quê, rapaz? Você está com medo de quê, irmão? Pô, levanta a sua cabeça, rapaz. Isso aí vai trazer uma vergonha para você e para os seus filhos. Você vai perder até o carinho deles, a distância. Estou falando em nome do Senhor Jesus, hein? Não se curva não, rapaz. Não se curva. O homem de Deus não se curva. E a pessoa fica, porque isso não é bobeiraiada, irmão. Que loucura é essa? A gente precisa começar a entender isso. E tem gente que não está entendendo. Você lembra do Mardoqueu? Sim. Lembra? Que não se curvou? Até agora ele não está se curvando. Nós demos uma pausa. Volta lá para mim, Esther capítulo 6. Agora que esse negócio de internet, mano. O cara vai para a internet e pregando lá e se acha o super saiyajin gospel. Irmão. O cara se acha o bambambam, irmão. É água vulcânica que tem que ter lá para o cara beber. É não sei o que, fruta lá da terra prometida. A lista do cara é ingresso para poder entrar e assistir o culto. Rapaz, eu vivi para poder ver isso. Eu vivi para poder ver isso. E aí já tem um monte de... Pode falar, fala. O burburinho, quando fala assim, você atribui quem você quiser. Mas que dia que um pastor tem que pregar ingresso para cobrar ingresso? Aí o bobão falou assim, a igreja pega a teologia da prosperidade e você cobra ingresso para assistir você cantar e você não canta nada, cara. Quer dizer então então faz o show de graça, não anda de BMW, pra cima de mim, irmão. Não se curva, irmão. E eu estou falando isso aqui, eu não sei nem se eu podia falar, mas falei, já era. Eu não concordo com isso não, irmão. Pô, você me desculpe, irmão. Você fica ofendido com essas coisas? Eu não fico, não. Nossa, minha mãe falou assim, meu filho, você está muito chato. Mãe, a senhora não sabe de nada. Aí você pede 20 conto para poder ajudar a pagar a conta de luz, fecha a cara contigo, mas paga 200, 300 conto para ver um cara pregar. É mole.
E a palavra que é bom, nada. É só quitando, amassageando carne. Eu não concordo com isso não. Eu quero base bíblica para isso. Se tiver, não concordo. Versículo 9, por favor. O rei então teve um sonho, irmão. Não dormiu durante a noite. Fugiu dele o sono. O rei falou, rapaz, traz o livro lá das crônicas lá para mim. O livro das benfeitorias de pessoas que nos honraram aqui. E aí, meu irmão, ele achou escrito que Mardoqueu tinha dado para ele uma dica e ele tinha se livrado da morte. E aí ele pergunta para os servos assim, o que a gente fez para honrar esse que me honrou, Mardoqueu? E aí o pessoal falou assim, nada. Não fez nada. Então eu vou honrar esse Mardoqueu aí. Chegou a hora dele ser honrado. Mas era justamente no dia, pessoal, em que o Amã tinha ido para poder pedir o rei para enforcar Mardoqueu. Olha para o pastor, Deus age na hora certa. Quando você não se prostra diante do mal, você está se prostrando diante do bem, que é Deus, irmão. E ainda que armam alguma coisa, Deus ele desfaz o laço, ele te honra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vale a pena. E aí, o Amã chegou, e o rei então falou assim, ô Amã, eu estou precisando honrar um cabra aí. Porque o rei era meio nordestino, sabe? Estou precisando honrar um cabra aí, rapaz. Cabra me ajudou aí, tem sido um cara zeloso aí, e o Amã achou que o rei estava falando dele. Quem é que tem que ser honrado pelo rei a não ser eu? Besta, né? Bobo, né? No fim, irmão, o que se acha grandão vai ter que se reconhecer que não é nada, irmão. Amigão, toma muito cuidado, rapaz. Você quer que os outros se curvam diante de você? Porque afinal você é o poderoso. Porque sou eu que sustento a casa. Vai. Amanhã a história pode ser outra, hein? Eu já vivi para ver isso, hein? Ó, sabe? A simplesinha ou simplesinho, a história muda, hein? A história muda, hein? Então, eu ouvi uma frase, e eu achei bonita essa frase, não é o pastor que eu ouvi de uma outra pessoa, cuida do próximo, porque o próximo pode ser você. Quer dizer, agora porque eu sou, agora... Aí cresce um pouquinho, mas fica numa perna. O jogador sabe o que eu estou falando. Até para entrar na igreja. Ops, dá um conselho? E o Amã falou assim, sou eu. O rei vai mandar um raio. Eu vou enforcar que Mardoqueu, eu vou acabar com a vida dele. Vai nada. Mardoqueu estava curvado diante do Senhor, irmão. Quem tá se curvando diante de Deus, ainda que o inimigo tente destruir, não consegue, irmão. Deus está protegendo. Você está debaixo da potente mão de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Você pode ter sido diagnosticado com uma doença mortal. Se curva diante de Deus, não diante da doença. Deus vai arrancar isso aí de você e o testemunho será lindo em nome do Senhor Jesus. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Não adianta. Você só tem que se curvar diante de Deus, rapaz. Levanta a sua cabeça. Você foi a melhor coisa que Deus verdadeiramente criou. Verdadeiramente Deus criou você para andar de cabeça erguida, mas curvado diante dele. Só apenas diante dele, irmão. Pastor, mas eu estou no meio de um monte de gente, pastor, que se eu não fizer, pastor, eu não posso ficar mal com eles. E com Deus? E pode, com Deus pode. Quem se desligasse o oxigênio aí, amigão, já era. Já era, meu amigo. Já era. Já era. Você é dependente de Deus, amigo. Pronto. Você fica, irmão, eu fico imaginando isso aqui, talvez nós, no lugar de Davi. Porque tem gente que gosta de puxar uma sardinha, né? Não é verdade? Gosta de ser pelego, irmão. Quando Davi chegou diante de Saul, o Saul deu pela armadura e falou assim, vai lá e luta. O Davi pegou aquele negócio horroroso lá, irmão. O Davi falou assim, toma, Saul, eu não sei lutar com isso. Se o Davi luta com a armadura de Saul, quem é que tinha derrubado Golias?
Era o Davi que tinha derrubado ou a armadura de Saul? Você está compreendendo? Onde está o mérito de Deus aí, irmão? Se você ficar se curvando diante dos outros, a pessoa vai jogar na sua cara que foi ela que te ajudou daqui a pouco. Não estou dizendo que você não precisa dos outros, claro que precisa, mas se curva diante de Deus. E aí o Amã falou, tudo bem, vamos honrar agora. Vai me honrar agora, né? O Amã assim, né? Olha o versículo 9, por favor. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra se agrada. E levem no cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra ao rei se o quê? Agrada. Então disse o rei a Amã, apressa-te. Toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu, o que, igreja? Que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Olha para o pastor. E se o Mardoqueu tivesse se curvado diante de Amã? Seria ou não morto? Do mesmo jeito. Seria morto, claro que seria. Mas o bom é que o Mardoqueu se curvou diante de Deus. Na hora da morte, que o Mardoqueu ia morrer agora, Deus trouxe para o Mardoqueu vida. E usou quem mais prejudicou para poder honrar aquele que não se curvou. Eu termino esse culto dizendo assim para você. Fica tranquila. Só continua com a sua cabeça erguida. E se curvando diante de Deus. Porque ao seu tempo, Deus ele vai te exaltar. Você vai ser glorificado diante dos olhos de todos. Se você não se o que, igreja? Aplauda Jesus bem forte.